Boa noite a você que está ligado na Rádio Web Uninter e boa noite também a quem está nos acompanhando pelo Facebook. Deixe seus comentários que estaremos aqui durante o programa interagindo com você. Agora são 6 horas e 40 minutos. Os termômetros marcam 17 graus em Curitiba. Eu sou Arthur Neves e nessa edição você vai ouvir... Lixo ilegal. Como funciona a coleta clandestina na região metropolitana de Curitiba? O projeto de lei quer proibir fogos de artifício para poupar animais. Elas estão com a bola toda. Mulheres que fazem a cobertura do futebol feminino no Paraná. Você sabia que homossexuais não podem doar sangue? Uma campanha quer acabar com essa determinação. E ainda, saiba o que é onicofagia. Isso e mais agora, no Uninter Informa. Este é o Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Uninter. Acesse nossa página no Facebook, @Rádio Web Uninter e interaja conosco ao vivo. A quantidade de coletores ilegais que estão prejudicando o meio ambiente está preocupando Araucária. A cidade da região metropolitana de Curitiba sofre com os atravessadores. Dos mais de 130 mil habitantes de Araucária, apenas 30% separam lixo orgânico do reciclável. Um número considerado baixo, mas que reflete de modo positivo na coleta do município. A dona de casa, Gisele Lourenço, faz questão de fazer a parte dela. Além de você estar separando o lixo do reciclável do orgânico, você ainda está ajudando o meio ambiente, né? Porque esses lixos eles demoram para se decompor no meio ambiente, né? A Associação de Catadores da cidade recebe todo o lixo reciclável da Transresíduos, empresa que faz a coleta oficial do município. A atividade gera renda para várias famílias da região. É o que conta o diretor do Departamento de Limpeza Pública do município, Hélio Bizuneck. Local de 2.200 metros quadrados, todo equipado, que as pessoas têm todas as condições de efetuar o trabalho de uma forma digna, não havendo a necessidade de correr o risco de fazer esse trabalho na rua, com o risco de ser atropelado. Mas o número de coleta desses materiais diminuiu nos últimos meses. A constatação é de que coletores clandestinos estejam recolhendo esse material. Com isso, são vários os problemas para o meio ambiente. O material, quando é coletado de uma pessoa ilegal, acaba separando a sua casa e o ambiente é insalubre e fica a céu aberto. Nesse ambiente insalubre a céu aberto, o material reciclável contaminado tem matéria orgânica, ele atrai rato, favorece a proliferação de baratas e outros insetos que causam uma série de consequências para a saúde humana. Esse material deve ser retirado diariamente, não pode ficar acumulado nas casas por longos períodos, então a causa trazendo sérios problemas. Como essas pessoas às vezes não têm condições de caminhar para o aterro, acabam descartando esses resíduos indesejáveis em fundos de vale ou em rios, trazendo sérios problemas para a saúde pública e consequências para o meio ambiente. Para que esses materiais possam ser melhor aproveitados, são importantes alguns cuidados. Gisele sabe muito bem como fazer. E eu acho muito importante limpar as embalagens para poder mandar para o lixeiro, né? Como o vidro, que é tipo um copo que seja quebrado, você tem que também ter essa preocupação, porque quando o coletor vir, ele não pode pegar a sacola ou saco de lixo, porque senão ele vai se machucar. Então você tem que colocar adequadamente, ou em uma caixa de leite, abrir a caixa de leite, colocar os cacos de vidro dentro, ou numa caixa de papelão, né? Para evitar a coleta clandestina, é importante ficar atento aos horários e dias dos coletores legais. As informações estão disponíveis no site da Prefeitura, araucaria.pr.gov.br. Ivone Assis, para o Uninter Informa. O site Igualdade na Veia busca derrubar a normativa da Anvisa que proíbe que homossexuais doem sangue. A lei impede que 6 milhões de doadores em potencial colaborem para salvar vidas. Em ação organizada, em parceria com o grupo Dignidade,
o site igualdadenaveia.com.br está com uma petição online para que o Congresso Nacional reveja a legislação. A meta é conseguir pelo menos 20 mil assinaturas. De acordo com o diretor administrativo do Grupo Dignidade, Lucas Dionísio, vincular a homossexualidade a doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, é preconceito. O Grupo Dignidade tem uma campanha chamada Igualdade na Veia. A campanha iniciou para derrubar a normativa da Anvisa que proíbe homossexuais doarem sangue no Brasil. Porque é questão de preconceito. Um homossexual hoje, para doar sangue no Brasil, tem que ficar 1 ano sem relações sexuais contra o homem. Mas se ele tiver um parceiro fixo, mesmo que ele provar que é soro negativo, mesmo que ele provar que só faz sexo com preservativo, ele não pode doar sangue, simplesmente por gay ter a tendência a ter HIV. Que é algo totalmente preconceito, porque todo sangue que é doado é testado, independente de como é na sua entrevista. Muitas pessoas mentem. É que hoje no Brasil existe uma epidemia concentrada de HIV entre homens que fazem sexo com homens, porque a prática anal é mais arriscada contra o HIV. Mas uma mulher que faz sexo anal também tem o mesmo risco. Na doação, por que não pode doar sangue? É por puro preconceito. Lucas diz que a ONG possui 3 setores de testagem para detectar se a pessoa possui o vírus HIV. O teste, através de sangue, é um dos exames que serve para constatar se a pessoa é portadora da AIDS. Ano passado, eles atenderam mais de 1.100 pessoas em praças de Curitiba, principalmente na Praça Osório, mas também atendem no próprio local onde fica a organização, com média de 500 testes desde 2015. Só ano passado, nas ruas, fizemos mais de 1.199 testes. Na rua, são em média 75 testes por mês. Aqui na ONG, desde que o projeto começou em 2015, foram em média 500, 600 testes realizados aqui na ONG. No projetório agora, e na rua no ano passado, foram feitos 1.199, exatamente. Por fluido oral, que é por saliva, vamos dizer assim, e é feito na rua, e até as pessoas. Esse é feito terça, quarta, quinta e sexta, principalmente na Praça dos Osório. E aqui na ONG, que é por sangue, tem um laudo que a pessoa coloca certinho, que ele é mais completo, é feito terça, quarta, quinta, às 18 às 21 horas. A médica Giovana Caserta diz que os requisitos para ser doador de sangue são básicos. Tem que ter entre 18 e 60 anos, ter mais de 50 quilos e outros requisitos que ela conta para nós. Depois de fazer tatuagem, terá que esperar 12 meses para fazer a doação. No dia da doação, basta ir ao local com um documento oficial e é feito então um cadastro e a pessoa é submetida a uma pequena entrevista, onde vão ser respondidas algumas questões sobre hábitos de vida, comportamento, etc. Pode-se doar sangue periodicamente. Aliás, isso é até importante divulgar, pois é interessante criar uma cultura de doadores periódicos. Quanto à periodicidade, os homens podem doar a cada 60 dias, ou seja, no máximo 4 doações no último ano, e as mulheres a cada 90 dias. E algumas pessoas têm dúvidas se podem doar após terem feito tatuagem ou maquiagem definitiva, e podem sim doar. Só tem que esperar 1 ano após esses procedimentos. Maicon Sutil para o União Interinforma. Mais informações sobre o exame para o vírus HIV, entre em contato com o Grupo Dignidade. A entidade fica na rua Marechal Floriano Peixoto, 366, no 4º andar. Telefone de DDD 41 3222 3999. Repetindo, 3222 3999. Estamos ao vivo no Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Uninter. Acesse nossa página no Facebook, Rádio Web Uninter, e interaja conosco ao vivo. A semana passada foi marcada com manifestações e revoltas em todo o Brasil. Movimentos sociais e trabalhadores saíram para as ruas contra as reformas trabalhistas e a da Previdência. Índios que protestavam pelas demarcações de terras foram atingidos com bala de borracha por policiais em Brasília. Um fato que chamou a atenção foi o caso do estudante Matheus, agredido com cacetete de forma brutal pela polícia. As informações são do site Terra Sem Males.
Em festas como aniversários, feriados religiosos e principalmente Réveillon, entram em cena os fogos de artifício. Mas não são todos que admiram os efeitos desses artefatos, especialmente os animais que sofrem com os ruídos causados pelos fogos. E um projeto de lei quer acabar com esse problema. Basta ouvir um barulho de fogos que grande parte dos animais ficam perturbados. Isso ocorre porque nos bichinhos há uma facilidade de ter transtornos psicológicos e físicos. É o que explica a veterinária Iris Ursino da Silva. No momento dos fogos, o susto leva a taquicardia. Então, animais que têm problema cardíaco ou não podem ter um agravo nesses momentos, né? Ficam desorientados, o estampido é tão grande que eles ficam desorientados, eles não sabem para que lado que eles vão. Se perde, pela desorientação, eles se perdem de casa mesmo. Além de crises de colapso de traqueia, problemas respiratórios, porque descompensa tudo, né? Uma situação para a qual eles não estão preparados, né? Por mais que já estejam geralmente na época de festa junina e festa de fim de ano, né? Ficam dias, né? Soltando aqueles fogos, mas para eles não importa se está passando aquilo, né? Durante o dia inteiro e de repente a noite piora. Os animais cardíacos podem morrer, ter uma crise e não ter tempo de socorrer o animalzinho inteiro, vir a falecer do coraçãozinho mesmo, né? Por falta de... pelo susto, né? Pelo prejuízo que o estampido faz. Algumas cidades como Itu e Campinas, do estado de São Paulo, e a capital gaúcha, Porto Alegre, tentam mudar esta situação em dias festivos, proibindo a queima de fogos de artifícios dentro da área urbana. E em Curitiba, está em andamento na Câmara de Vereadores o projeto de lei que proíbe o uso de fogos de artifícios com estampido. A autora do projeto, vereadora Fabiana Rosa, do PSDC, explica sobre o projeto e que a cidade só tem a ganhar. Inicialmente, o projeto protocolado no dia 2 de janeiro pedia a proibição de todos os fogos de artifício. Aí foram 1 mês e meio, mais ou menos 45 dias de muita discussão, e a partir disso a gente apresentou um substitutivo, onde então nós pedimos a proibição de fogos com estampido. E o porquê do estampido, né? Além da pólvora, que é extremamente nociva e prejudicial ao meio ambiente, com danos irreversíveis, também pelas crianças autistas, pelas pessoas que são mutiladas e que sofrem acidentes por conta dos fogos de artifício, né? A gente sabe que isso acontece na manipulação, mas é muito mais provável a manipulação errada cause um acidente. Isso só vai acontecer, claro, não é nem probabilidade, só vai acontecer com os fogos que tem pólvora, que tem muita, né, uma quantidade maior e que fazem aquele barulho ensurdecedor. Os malefícios todo mundo conhece, mas desconhece que a gente vai ter só benefícios proibindo isso. Então, um exemplo são as crianças autistas, né? Elas têm muita dificuldade em lidar com barulho. E isso qualquer mãe ou pai, pessoas que convivam com crianças autistas vão falar. E essas crianças, especialmente, têm essa dificuldade com o barulho externo e sofrem, chegam a ter crises de pânico durante os fogos. Douglas Miranda para o Ninter Informa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
Voltamos com o Ninter Informa. Eu sou Arthur Neves e este é o Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Ninter. Acesse nossa página no Facebook, Rádio Web Uninter, e interaja conosco ao vivo. Você tem o costume de roer as unhas por ansiedade, estresse ou até mesmo por pura distração? A repórter Camila Toledo foi descobrir um pouco mais sobre essa mania. Aquela mania de roer as unhas das mãos e até dos pés tem nome: onicofagia. Mas antes de ser um hábito, a onicofagia é uma compulsão. E a ansiedade é o principal motivo desse comportamento, como explica a psicóloga Karina Pinheiro. Esse comportamento, de roer as unhas, ele está ligado à psicologia porque a raiz do problema ela está diretamente relacionada aos quadros de ansiedade, às vezes de depressão, às vezes de timidez, de baixa autoestima, entre outros fatores, mas principalmente relacionado à ansiedade. A baixa autoestima é uma das consequências desse vício, e o aspecto das unhas pode agravar ainda mais o emocional da pessoa. Claudirene já chegou a arrancar as cutículas de tanto roer. Além de não se sentir confiante com a aparência, o comportamento já provocou machucados. Por ser mulher, a gente quer fazer as unhas, ficar tudo bonitinho, só que a gente olha as unhas toda comida, toda roída, capelinha soltando do lado. Já me prejudicou também em questão de fazer machucado, que eu cheguei a roer tanto minhas unhas que começou a sangrar. O hábito de roer as unhas acaba deixando a aparência das mãos muito, muito feias, Muitas vezes elas ficam deformadas, algumas pessoas acabam mordendo até as cutículas ou a própria pele, Então acaba ficando com uma aparência muito feia. De dezembro a abril, Claudirene conseguiu ficar sem roer as unhas, mas o estresse e a ansiedade a fizeram retomar a velha rotina. Como incentivo para si mesma e para outros, criou uma página no Facebook, Roer Unhas Nunca Mais. O projeto na rede social virou uma espécie de tratamento. Roer Unhas Nunca Mais é uma página no Facebook que eu criei para poder tentar me estimular e estimular outras pessoas a parar de roer as unhas. Tratar o quadro psiquiátrico do paciente é uma prevenção ao comportamento. E além dos tratamentos psicológicos, existem alguns medicamentos que ajudam a diminuir a onicofagia, como comenta a dermatologista Juliana Batiston. Seria naquele paciente mais ansioso, naquele paciente que tem algum distúrbio psiquiátrico, a gente tratar o quadro psiquiátrico dele. Como parte do tratamento da onicofagia estão atividades de distração e relaxamento. Para a psicóloga Karina Pinheiro, os métodos são diversos, mas o objetivo é sempre fazer com que o paciente perca aquela tal mania de roer as unhas. Uma outra estratégia que pode ajudar muito na redução do hábito de roer as unhas é tentar realizar algum outro comportamento que seja incompatível com roer as unhas, Um comportamento que tenha consequências mais prazerosas. Por exemplo, escutar uma música, telefonar para alguém, ler alguma coisa interessante, Fazer alguma coisa no lugar de roer as unhas. Camila Toledo, para o Ninter Informa. A paranaense Camila Queiroz criou no Facebook a página Arrumando Letras. A ideia é mostrar canções que contêm frases machistas. As letras que agridem mulheres de várias formas são transformadas em elogios. Com 2 semanas, a página já tinha mais de 200 mil curtidas. Camila conta que vários usuários comentam que as postagens não passam de mimimi, mas não se importa, porque a opinião contrária acaba gerando discussões e deixa o debate mais interessante.
A vereadora de Curitiba, professora Josete, do PT, criou um projeto de lei que pretende igualar a nomeação das ruas de Curitiba. Ela defende que as mulheres estão em situação de desvantagem em relação aos homens. Josete admite que existem nomes femininos nas ruas da capital paranaense. No entanto, a maioria absoluta são denominações masculinas. A vereadora justifica que a proposta envolve memórias que auxiliam na construção da identidade da cidade. O projeto já passou por revisões e comissões temáticas da Câmara e pode ser aprovado e virar lei. As informações são do Terra Sem Males. E no esporte, as mulheres também são pouco representadas, até mesmo na cobertura do futebol. É raro ver um programa esportivo 100% feminino, mas na mídia alternativa o cenário começa a mudar. Imagina procurar podcasts na internet e encontrar um que só mulheres comandam? E mulheres entrevistando mulheres? Agora imagina isso no esporte. Não é comum, mas já acontece. Há quase 2 anos, jornalistas se reuniram para formar o Dibradoras, a necessidade de se sentir representadas. É o que conta Roberta Nina. Nós somos em 4, meninas. A gente tem amigos em comum, a gente se conheceu por meio do futebol. E a gente tinha essa necessidade de mostrar também que a gente acompanhava o futebol masculino e os esportes em geral, mas a gente não se sentia representada, porque a gente não via mulheres falando sobre esportes e a gente também não via que as atletas e as mulheres que trabalham diretamente com o esporte tinham destaque na mídia. Roberta fala também das dificuldades na busca de informações para fazer a cobertura do esporte. Então, às vezes, para encontrar dados antigos, escalações, resultados, placares, a gente pena um pouco. Então, essa é a principal dificuldade assim, que a gente encontra na hora de fazer cobertura. E tem coisas que a gente só consegue uma resposta e só consegue saber o que aconteceu de fato falando com as próprias jogadoras, né? Ela espera que a iniciativa Dibradoras deixe um legado para o jornalismo esportivo. A gente acredita muito nesse legado, né, de fazer esse tipo de projeto para meio que incentivar outras pessoas a consumirem a informação da história das mulheres no esporte e também para fazer com que outros portais, outros veículos, né, tipo jornal, revista, portal, televisão, também possam enxergar esse nicho, né? Juliana Regui é um reforço mais recente e conta o porquê aceitou o desafio. Estou com as meninas desde o ano passado, desde o final do ano passado, mais ou menos. E eu gosto demais, assim. É um trabalho que eu procurei porque eu tinha uma identificação muito grande com o Dibradoras, não só pelos temas que elas se propõem a escrever ou debater nos podcasts, mas também pela postura das pessoas envolvidas, assim. Como é um espaço feito só por mulheres, outras mulheres se identificam com uma facilidade muito grande, né? A gente atrai com uma facilidade outras meninas que gostam de esportes também, que né, gostam muito da causa, enfim. O podcast do Dibradoras vai ao ar todas as segundas-feiras e pode ser ouvido pelo Twitter @Dibradoras. Patrícia Zene para o Ninter Informa. Para quem quer sair do convencional, o improviso, dança e música é um encontro aberto de incentivo à livre expressão, sendo um ambiente coletivo que integra criação e livre expressão, incorporando valores sociais, culturais e artísticos. O evento acontece até dezembro, apenas aos domingos, das 11 da manhã até 1h30 da tarde na Casa Hoffman, que fica na rua Claudino dos Santos, 58. Para quem aprecia...
arte neste final de semana, uma boa dica é ir ao Museu de Gravura da coleção de Suite Volar, de Pablo Picasso. A exposição de 16 cartazes são representações do artista. A exposição vai até o dia 2 de junho. O horário de funcionamento nos finais de semana e feriados é do meio-dia às 6 da tarde. O Museu de Gravuras fica na rua Presidente Carlos Cavalcante, 553, centro de Curitiba. Já para quem gosta de uma roda de leitura, até o final do mês a Casa da Leitura Valmor Marcelino está discutindo o tema preconceito, além de obras literárias, pinturas, fotografias, músicas e filmes fazem parte do debate. Todas as quartas às 2 da tarde, o endereço é a rua Lupianópolis, Casa 12, Sítio Cercado. Todos os eventos são gratuitos. O Uninter Informa encerra por aqui. Eu sou Arthur Neves na apresentação, na produção Fernanda Barbosa, Larissa Oliveira, Aliana Machado e Kevin Capobianco. Trabalhos técnicos de Edson Wormes. Orientações e supervisão, professora Silvia Valim. Coordenação de curso de jornalismo da Uninter, Guilherme Carvalho. Até semana que vem, um ótimo final de semana para você.